O Jornal da Rede Alesp vai com a sua primeira entrevista e vai conversar agora com Alexandre Rico. Ele é advogado, especialista em direito administrativo e vai falar sobre a reforma administrativa no Congresso Nacional. Bom dia, doutor Alexandre. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito grato pela oportunidade. Obrigado, senhor. Doutor, chega hoje ao Congresso Nacional o projeto de reforma administrativa. Quais são os termos dessa proposta? Bom, essa tão esperada proposta de reforma administrativa chega, né, para solucionar uma série de problemas que nós temos no nosso Estado. Diversos são os termos dessa proposta. Objetiva de uma forma muito clara, muito pontual, a melhoria das condições administrativas e financeiras e econômicas do governo. Salvaguarda a limitação de teto de gastos, que é outra discussão também que está em pauta. É um tema muito debatido nos últimos anos, né? Cria uma proposta com estruturas internas de legalidade que objetivam a criação de controle de gastos do poder público, especialmente no que concerne ao material humano do poder público, na folha de pagamento. É um dos temas tratados, né? Se nós pensarmos que nos últimos 10 anos, segundo fontes jornalísticas sérias, nós tivemos um aumento exponencial destes custos, algo em torno de 250% nesses últimos 10 anos, né? Então, se trata aqui de uma questão muito importante. Os principais pontos que são tratados estão afetos à questão das carreiras, que são muitas as carreiras no âmbito do governo. Nós temos uma questão que envolve a progressão dos cargos. Hoje ela é automática, vai por tempo de serviço, diferente do que ocorre na iniciativa privada, onde nós temos um conceito, por exemplo, de meritocracia. Então, se busca com isso estabelecer um conceito de paridade, de equanimidade, né? Trata também de uma questão que envolve contratação, criação de cargos, sem a questão de uma estabilidade, a possibilidade de um início de trabalho dentro do conceito do trainee, por exemplo, o que ocorre também na iniciativa privada, a mudança de conceitos salariais. Mais uma vez, se busca também a equanimidade, uma paridade com aquilo que ocorre na iniciativa privada. As regras também internas, o conceito da criação de um novo código de conduta para a melhoria do funcionalismo público, na melhoria da qualidade do trabalho desempenhado pelos servidores. A criação de conceitos atrelados aos cargos executivos, uma mudança nesse cenário também, além de um conceito que já é disciplinado na nossa Constituição Federal, mas até então, hoje, nunca tratado, é o conceito da lei de greve. Então, são vários os pontos tratados, né, nessa questão da reforma administrativa. Doutor Alexandre, bom dia. Quem está falando é Lilian. Qual que é o impacto que essa reforma administrativa pode ter nos estados federados aqui do Brasil? Lilian, bom dia. Bom dia. Olha, o impacto certamente será significativo, né? O projeto de reestruturação do serviço público, ele com certeza terá uma série de gatilhos e de elementos ali muito positivos que serão utilizados de forma paradigmática pelos estados e municípios. Quando essa reforma a nível federal, ela traz um conceito da possibilidade de criar cargos sem estabilidade, mexer em salários, trabalhar conceitos que objetivam uma melhoria do serviço público, do funcionalismo público, a criação de um código de éticas diferenciado, um código de trabalho funcional. Esses elementos eles acabam sendo atrativos para os estados e municípios que também têm uma necessidade de mudança administrativa. É aquilo que nós chamamos em direito do efeito cascata. Quando um órgão trabalha uma determinada modificação e ela se torna útil, atende aos anseios da sociedade e traz um conceito de melhoria, ele acaba sendo não somente atrativo, mas também paradigmático para os outros órgãos. Doutor Alexandre, aqui em São Paulo, né, existe também a probabilidade da extinção de algumas autarquias e da mudança de alíquota, né, de impostos. De algum modo, essa reforma administrativa de âmbito nacional e essa reforma administrativa de âmbito estadual, elas se completam, elas se dialogam até para que, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, algumas dificuldades causadas por esse momento sejam melhor superadas? Olha, eu vejo que sim. O entendimento impar, né? Ou seja, os órgãos do governo público, nós temos o governo federal e estadual, pensando de uma forma comum e objetivando a melhoria do serviço público e principalmente o atendimento das necessidades nossas, que são muito pontuais nesse momento de pandemia do coronavírus, é algo muito importante, né?
A reforma proposta no Estado de São Paulo, ela é uma proposta muito mais arrojada, né? Ela mexe com diversos conceitos, não apenas no âmbito da condição humana, não apenas no conceito dos servidores. Ela mexe também nas suas estruturas basilares, como, por exemplo, a extinção de autarquias. O poder público estadual pensa muito nas questões que envolvem os custos dessas autarquias, até na estrutura física, manutenção de prédios, todos os conceitos que geram despesas assim extraordinárias para o Estado. Então, uma modificação a nível de funcionários, uma modificação a nível de estruturas, a própria desafetação e venda desses bens públicos para a iniciativa privada, o que diminuiria o conceito de custo do Estado, um custo operacional, e geraria riquezas no âmbito do poder privado. Um trabalho também envolvendo privatizações, a nível, inclusive, essa mudança tributária, como você bem pontuou. Mudança de alíquota do IPVA, uma questão que envolve até uma responsabilidade fiscal em relação ao ICMS. Então, tudo isso gera elementos mais positivos para a nossa sociedade. No âmbito estadual, no funcionalismo público, melhoria do seu serviço, uma melhor equação das suas contas, e a nível privado, um estímulo à geração de riquezas. Hoje, na pandemia coronavírus, com todos os problemas que nós temos, é algo realmente sensacional. Uma modificação muito positiva que vai auxiliar no aquecimento da nossa economia. O doutor Alexandre, o senhor acha que agora todos os estados federados vão engatar nessa reforma administrativa e engatar aí um projeto de lei nas assembleias para tentar mudar hoje a forma que eles estão conduzindo o Estado? Inclusive, o senhor acha também, o senhor acabou de falar que este é o momento exato, principalmente pelo fato da pandemia que a gente está tendo hoje, e que não é nem a nível brasileiro, mas é a nível mundial? Eu vejo que sim, é uma tendência. O Estado ele deve ter uma pronta resposta para as necessidades sociais. Claro que nós temos uma questão que envolve a pandemia, que é uma problemática de nível global, mas o Estado ele deve estar sempre atento e ser rápido na tomada de decisões, né? É uma tendência que, na verdade, significa uma resposta do poder público face aos anseios, ao clamor da sociedade, por uma mudança, que signifique, na prática, o atendimento de um princípio de justiça social. A melhoria da funcionalidade do poder público, o funcionalismo, as suas atividades institucionais, melhoria da qualidade do serviço público em si, e também o conceito de equanimidade com as relações privadas, né? Isso tudo torna a sociedade uma sociedade mais justa. Esse anseio ele já vem, né, das ruas, já vem de uma forma generalizada no nosso país. Então eu vejo que essa tendência para estados e municípios, ela com certeza vai trazer melhor produtividade de uma forma multidisciplinar no nosso país. Doutor, ainda falando pegando o gancho do que o senhor falou de produtividade, né? O senhor acredita que a médio, longo prazo, essas reformas administrativas em âmbito federal, em âmbito estadual, elas podem diminuir, impactar o segmento de concursos públicos, diminuir o número de vagas na máquina pública? Olha, eu acredito que possa haver sim uma mudança na dinâmica dos concursos, né? O poder público ele certamente passará a focar os seus esforços, a sua cultura de contratação, na melhoria da qualidade e não na quantidade de contratação. Isso é algo que realmente acontece hoje no poder público, na quantidade de vagas, na quantidade de cargos, funções. A reforma trata justamente disso, né? É uma cultura muito usual no âmbito privado, a contratação com qualidade e não quantidade, né? Existem alguns consultores na área privada, me recordo bem de um grande consultor, o nome dele é Alexandre Dalton, que fala muito o seguinte: fazer mais, melhor e com menos. Eu acredito que esse bordão ele vai ser utilizado muito de forma institucional pelo poder público, o que vai, com certeza, impactar nos concursos. Acredito que haverá, por parte do poder público, um conceito de sustentabilidade da máquina pública, o que deve impactar, sim, nos concursos. De outro lado, até acredito que uma mudança na cultura dos chamados concurseiros, né? Havendo novos cargos, uma equiparação de salário, uma equanimidade com a iniciativa privada, talvez a mudança do conceito de estabilidade. Bem, nós estamos com um probleminha de conexão. O nosso entrevistado vai voltar? Tá, nós estamos tentando conectar novamente com o doutor Alexandre, né? Que ele está falando agora, nesse momento, falando da reforma administrativa que hoje vai ser apresentada no Congresso Nacional.
pelo presidente da República. Um assunto bastante interessante, né, Lilian? Até porque sempre o setor privado parece que soube administrar melhor ali o seu meio, a sua casa, do que o setor público, né? O setor público ficou muito para trás com o passar dos anos. Então, eu acho que já chegou o momento de a gente fazer uma reforma administrativa em âmbito estadual e federal, realmente, para equiparar as coisas, né? Não, com certeza. Eu estava dando uma olhada nessa reforma administrativa que vai ser proposta pelo presidente da República. É uma proposta bem coerente com o momento que a gente está vivendo. Doutor Alexandre? Olá, bom dia. Bom dia. O senhor pode terminar o raciocínio do senhor, por favor? Sim, sim. Então, na verdade, o poder público vai tratar um conceito de sustentabilidade da máquina. E o senhor acha Além de uma mudança que vai acontecer no âmbito da cultura. Perdão, pode falar. Não, desculpa, eu achei que tinha cortado. Ele vai ter uma mudança sustentável na máquina? Pode terminar, por favor, desculpa. Isso, e acredito que também uma mudança na cultura das pessoas, né, os chamados concurseiros. Na medida em que os cargos públicos têm modificação no conceito da estabilidade, o conceito dos benefícios, principalmente as questões salariais, mais paradigmáticas em relação aos salários da iniciativa privada, talvez nós não tenhamos mais essa expectativa grande em relação aos concursos públicos. Então, certamente haverá uma mudança de cultura, sim, tanto a nível do poder público na contratação, como na expectativa das pessoas e a busca pelo trabalho. Doutor? Olá? Oi, o senhor está me escutando? Sim, estou ouvindo bem, sim. Tá. Doutor, deixa eu fazer uma perguntinha para o senhor e para o telespectador também. Também foi, como meu colega Fábio aqui, acabou de falar também de um projeto de lei que foi apresentado pelo governador João Dória aqui na Assembleia Legislativa, que é o 529/2020. E uma das mudanças aqui são as extinções de 10 empresas e autarquias públicas que, caso aprovado, neste momento de imediato, gera um desemprego de 57 mil trabalhadores que trabalham nessas empresas. O senhor acha que isso seria uma proposta justa, coerente e plausível para este momento que nós estamos vivendo? É mais fácil o senhor pegar, colocar um bom gestor nessas empresas onde o governo diz que não tem lucratividade e fazer a máquina andar para frente? Olha, é um assunto muito delicado. No momento em que nós nos encontramos, né, a iniciativa privada, ela infelizmente foi prejudicada pela pandemia coronavírus, o que gerou uma série de questões relativas ao desemprego, né? Muitas pessoas se tornaram desempregadas, aqueles que já estavam no trabalho informal também tiveram muitos prejuízos na sua fonte de renda. E quando o poder público toma uma decisão dessa natureza e gera um desemprego no funcionalismo público, isso realmente é muito preocupante. Gera um impacto na sociedade como um todo. Mas, de outro lado, acaba sendo uma consequência de uma necessidade que já se arrasta há anos aqui no estado de São Paulo, né? Então, por isso que essa reforma administrativa aqui do Poder Estadual de São Paulo, ela é muito arrojada. Ela é, de certa forma, bastante agressiva. E aqui o conceito de agressividade não de forma negativa, né? Mas gera impactos negativos. Poderia, sim, haver um estudo no sentido de se colocar um bom gestor para a melhoria da funcionalidade dessas autarquias, mas é como nós pontuamos agora há pouco, né? Não apenas os custos da máquina humana, há também uma série de custos estruturais, custos físicos. Então, realmente, a conta acaba não fechando. Infelizmente, impactos muito negativos eles vão ocorrer. Doutor, quando eu escuto falar em reforma administrativa, ao mesmo tempo eu penso nos últimos escândalos de corrupção nos estados, no país. E eu penso que, de uma certa forma, uma coisa está ligada à outra. Afinal, para haver alguém que é o corrompido, tem que haver quem corrompe. O senhor acredita que essas reformas administrativas, além de ajudarem os estados, ajudarem o país financeiramente, elas podem também servir como um combate à corrupção, que a relação entre o privado e o público se torne uma relação mais transparente do que é? Eu acredito que sim. Acho que a transparência nas relações, ela não é apenas um princípio de ordem constitucional, mas é um dever, tanto por parte do Estado nas suas relações, como principalmente nas relações comerciais, contratuais no âmbito privado. Isso em muito já se fala no âmbito privado, né? A criação dos sistemas de compliance,
dentre outras formas de controle das atividades. Isso deve ocorrer também no poder público, né? Quando nós vimos a questão da reforma administrativa a nível federal, e isso também acontece na estadual, a criação de um novo código de conduta, de regramento para os servidores públicos. Nós estamos, sim, vivendo um cenário já há alguns anos em que se fala muito na corrupção, no combate à corrupção e na reestruturação das questões estatais a um nível de satisfação das expectativas da sociedade no que tange a essa transparência. Então eu vejo que isso vai colaborar em muito, sim, para a melhoria do conceito de corrupção e, quem sabe, até a extinção desse problema que nós temos aqui, que realmente corrói muito as estruturas da sociedade, né? Por outro lado, doutor, para se conseguir a aprovação dessas reformas administrativas, precisa de um apoio político, da aprovação política para se fazer essas reformas. E muitas vezes precisa se cortar na própria carne. O senhor acredita que essa reforma de âmbito nacional ela vai conseguir passar na íntegra junto ao meio federal e também a de São Paulo, que já tem inúmeras críticas, muitos deputados são contra. O senhor acredita que vai ser fácil ou vai ser bem difícil a aprovação dessas reformas? Olha, como eu pontuei agora há pouco, né? A nível estadual, a reforma ela é bem arrojada. Se nós formos analisar a reforma administrativa federal, também, né, são reformas bastante agressivas, como você bem pontuou, ela mexe aqui em algumas feridas que, infelizmente, a nossa sociedade tem, corta na carne, né? Essa instabilidade dessas relações políticas no nosso país ela é histórica, né? Acompanha sucessivos governos, mas é fruto natural de um Estado democrático de direito. Especialmente nesse tema das reformas administrativas, há sim, declaradamente, um desgaste entre esses entes no que tange a questão de corte de gastos como um único fundamento, trabalhar os conceitos que envolvem ali estruturas que já estão enraizadas na nossa sociedade. Eu acredito que vai haver uma necessidade e certamente um conceito de muito debate entre os entes, muitas articulações políticas, porque sem política as coisas efetivamente elas não caminham. Essa já é algo muito atrelado à nossa cultura aqui no país. Eu acredito que nós teremos muito debate, grandes dificuldades, mas há um senso geral de que a necessidade de mudança ela é pontual. E principalmente a pandemia coronavírus, ela veio mudar essas necessidades, mesmo a nível de serviço público, de necessidades de mudança legislativa, necessidade de questões administrativas. Então eu vejo com um bom debate, pessoas envolvidas, né, imbuídas de um bom sentimento, de uma boa vontade, certamente nós conseguiremos fazer emplacar as mudanças que são tão necessárias. Bem, doutor, a gente agradece a entrevista do senhor. Obrigada aqui por ter participado e tirado um pouco das dúvidas do telespectador. Até uma próxima oportunidade. Tenha um bom dia, doutor. Muito grato, fico sempre à disposição. Um excelente dia para todos. Obrigado, bom dia.